Olá, meninas e meninos! Meu nome é Alice Prado, do Ateliê Alice Prado. Hoje eu vou estar ensinando para vocês um estojo com uma divisória. Se vocês querem aprender, continue aí comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostar. Então vamos lá? Para fazer essa peça, nós vamos estar precisando de um zíper maior do que a peça. Aqui eu estou usando um zíper pronto, que já vem com o cursor. Vamos estar precisando de duas peças no tamanho de 10 por 6. Aqui, o que eu fiz com ela? Na largura do 6, eu fui ao ferro, dobrei, passei, depois abri a peça, dobrei novamente até o meio, as duas partes, depois dobrei ao meio e passei. Aqui ela fica uma fitinha. Nós vamos precisar de duas dessas. Depois também nós vamos estar precisando para o forro de duas peças de 30 por 15. Duas peças de 30 por 15. E nós vamos estar precisando do tecido principal e a manta no tamanho de 30 por 30. Aqui eu já quiltei a peça, já fiz um matelaçado diamante nela. Toda ela. Fui ao ferro, passei e depois fiz um matelaçado. Desta forma, a peça fica muito mais valorizada. Fica linda. Vou estar deixando um vídeo para quem não sabe fazer um matelaçado. Então, se vocês querem aprender, vem comigo então. Para fazer essa peça, nós vamos estar começando com o zíper. Uma coisa que eu nunca vi ninguém tá ensinando, e eu tinha muita dúvida quando eu comecei a fazer, porque sempre eu via vídeo de pessoas que fazem já com aquele zíper de metro e depois coloca o cursor. O que depois de um tempo costurando, eu comecei a fazer? Eu venho no zíper já pronto, corto a beiradinha dele. Venho aqui, corto onde prende ele. E tiro o meu cursor. E a gente vai estar costurando desta forma. O que nós vamos fazer? Vamos colocar frente do tecido com frente do zíper na peça. Desta forma. Vamos estar prendendo. Pode ser com alfinete ou com grampinho. E vamos estar indo na máquina, passar uma costura aqui na parte de cima. Eu gosto de usar o pé para zíper, porque eu acho que ele fica muito certinho. Tem pessoas que vêm e faz com o próprio pé da máquina, mas eu não gosto, eu acho que fica muito distante. E também, às vezes, eu acho que não fica certo, dá uma ondulação. Então, eu vou à máquina. Vou trocar meu pezinho para o pé de zíper e vou estar costurando. O que acontece? O pé de zíper, ele tem aqui embaixo uma parte mais alta. E o que nós vamos fazer? Essa parte mais alta, nós vamos estar encaixando em cima do zíper. Então, ele não deixa correr. Então, eu vou à máquina, vou costurar e já trago para vocês verem. Já passei a costurinha aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar uma parte do forrinho e também vou colocar frente do forro com a frente virada para baixo, né? Vai ficar frente do principal com frente do forro. Aqui em cima. Vamos alinhar tudo bem certinho, tanto as laterais como aqui em cima. E vamos novamente na máquina passar uma costura com o pé de zíper. Costurinha feita. Agora, nós vamos desvirar. Vamos virar aqui pra frente. Esses tecidos. E ele vai ficar dessa maneira. O que eu vou fazer? Agora, depois a gente vai ter que rebater uma costura aqui.
Agora, nós vamos fazer a mesma forma que nós fizemos no primeiro. Agora, só que agora ele tá aqui, né? Tá grudado. Nós vamos fazer, vamos ficar com a peça assim. O forro já tá virado aqui pra baixo. Nós vamos colocar, observe, frente do zíper com frente do tecido principal. Vamos alinhar tudo aqui. Bem certinho, tanto as laterais como aqui em cima. E vamos na máquina, passar uma costurinha. Depois, nós vamos vir com o tecido de forro, vamos colocar frente com frente. Vamos passar uma costurinha. Vou fazer esse passo e já venho mostrar pra vocês. Já costurei, né? Aqui ficou dessa forma. O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o zíper. Abrindo o zíper, nós vamos ficar assim, com costurado aqui, os dois forros. O que que nós vamos fazer? Nós vamos vir, puxar bem o forrinho. E vamos prender com o alfinete. Fazer a mesma coisa do outro lado. Por quê? Agora, observa que se o zíper fica sempre jogado pra cá e o forro pra cá. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que virar, prender bem esse forro aqui pra trás. Ir na máquina e passar uma costurinha bem aqui na beiradinha. Pode ser reta ou decorativo. Eu vou estar passando um ponto decorativo, porque eu tenho uma máquina que tem ponto decorativo, mas você pode estar passando só uma costurinha reta aqui. Pra quê? Pra segurar o forro pra trás e o zíper viradinho. Eu vou estar fazendo essa costurinha e já venho mostrar pra vocês. Olá, meninas. Já passei a costurinha de rebate. Fiz uma costurinha decorativa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o cursor do zíper. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou unir a peça, centralizá-la bem certinho, deixar bem centralizado. Bem centralizado aqui as laterais. Venho e prendo com um grampinho. Pode ser um alfinete também. Do outro lado, a mesma coisa. Também venho e prendo. Aqui, vou vir e uno a parte do zíper. Ó, observe que o zíper tá assim. Eu vou tirar só um pedaço dos dentinhos. E vai deixar isso daqui. Porque a hora que nós formos colocar cursor, quando chegar aqui, nós vamos conseguir segurar aqui nessa parte e puxar. Ó, o que que nós vamos fazer? Na parte maior, aqui, nós vamos vir e colocar um lado do zíper. Quando chegar aqui, mais ou menos a mesma altura, nós vamos colocar essa parte aqui no zíper. Descer mais um pouquinho. E o que que isso aqui nos ajuda? A segurar. Que não deu certo. Tô puxando novamente. Vou colocar o zíper. Tem que deixar tudo bem centralizado. Essa parte é meio chatinha mesmo. Ficou centralizado, você vem
puxa o zíper até lá embaixo. Sai com ele, nós vamos colocar ele novamente. Já passei novamente o zíper e deixei ele aqui no meio. Eu gosto de fazer isso, porque a hora que nós formos costurar aqui, não fica aberto. Depois acaba sendo um desencontro. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar a peça e vamos desvirar a peça. Desviramos a peça, vamos juntar frente com frente do forro e vamos estar fazendo uma costura aqui embaixo. Aqui nós vamos começar com retrocesso, vamos até aqui mais ou menos, vamos fazer outro retrocesso, vamos deixar uma parte aberta, começar a costura novamente, retrocesso no começo e no final. Por quê? Aqui no meio vai ficar uma abertura pra gente desvirar a nossa peça. Eu vou estar fazendo isso e já venho mostrar. Olha aqui, meninas, já fui na máquina. Já passei a costura no forro e deixei uma aberturinha pra nós desvirar. O que agora nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, alinhar bem o zíper e alinhar aqui a parte principal. E fazer um pique, marcando o meio da peça. Do outro lado, a mesma coisa. O que nós vamos fazer agora? Vamos abrir a parte de baixo e vamos centralizar o pique que nós demos bem no meio do zíper. No meio do zíper. O outro lado a mesma coisa. Aquelas faixinhas de 6x10 que nós já dobramos, o que eu fiz? Eu fui na máquina e passei uma costurinha nessa beirada e nessa beirada. O que nós vamos fazer? Dobrar ao meio e vamos vir e colocar aqui. No meio do zíper. Vou tirar um pedacinho que eu acho que ficou um pouquinho grande. Mas tirei só um pedacinho mesmo, coisa de meio centímetro. E vou colocar aqui. No meio do zíper. Colocando no meio do zíper, eu alinho com o meio da marcação que nós fizemos para achar o meio do tecido lá principal. E venho e coloco um clipe segurar. Vamos fazer isso da mesma forma do outro lado. Agora nós vamos vir. O forro tem a costura. Nessa costura sabemos que é o meio. O que vamos fazer? Alinhar aqui também, meio do zíper. Com o meio da costura. Alinha tudo bem certinho. E prende. A mesma forma do outro lado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir na máquina. Vamos levantar o forro, vamos vir aqui, passar uma costura com um pé de máquina, até aqui chegar no zíper. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos passar uma costura até o final. Deste lado, a mesma coisa. Sem costurar o forro, só costurando a manta e o tecido. Novamente, vamos fazer uma costura aqui, até chegar no zíper, nós espalhamos, sempre retrocesso no começo e no final. Do outro lado, a mesma coisa. Depois disso costurado, o que vamos fazer? Vamos fazer uma costura. Só no forro, da mesma forma. Até aqui, até chegar ao forro.
só o forro até chegar no zíper. Do outro lado, da mesma coisa. E aqui desse lado, a mesma coisa. Eu vou fazer e já vim mostrar pra vocês. Olha lá, meninas. Então, fiz a costura só nesse, né? Fiz a costura aqui, dei retrocesso. Fui pro outro lado, costurei aqui, dei retrocesso e voltei. E a mesma coisa aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Você vai observar que aqui no meio vai ficar uma parte do zíper, mais ou menos, até o outro pedaço do zíper, sem costurar. Depois que nós costuramos cada um individual, nós vamos na máquina e vamos passar uma costura aqui. Desde onde começa o zíper até onde termina. Sempre com retrocesso no começo e no final. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar a régua e vamos fazer caixinha de leite. O que é uma caixinha de leite? Aqui eu vou fazer de 3 por 3. Vou contar desde aqui de baixo, do tecido aqui embaixo, da costura pra dentro, 3 por 3. E vou fazer um quadrado. Olha lá, meninas. Então, já passei, fiz a caixinha de leite dos dois lados, todas as pontas, tanto do forro quanto da parte principal, tá vendo? E passei uma risquinha no meio. Por que essa risquinha no meio? Porque quando nós formos fazer a caixinha de leite, nós vamos puxar. E como que eu tenho a certeza que está tudo alinhado? Tá vendo? O risquinho que eu fiz no meio vai ficar certinho aqui. Então, vamos fazer isso em todas as pontas. Vamos passar uma costura em cima da linha de todos, tanto do forro quanto da parte principal. Eu recomendo que comece pelo forro, porque é mais fácil. Vou estar fazendo e já vim mostrar pra vocês. Peguei todos os cantinhos e cortei, né? Cortei, deixando mais ou menos meio centímetro da costura. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ir naquela abertura que nós deixamos no forro. Vamos colocar a mão e vamos desvirar a nossa peça. Vamos desvirar a nossa peça. Vamos acertar. Todos os cantinhos. Ó, meninas, desvirei a peça. Acertei todos os cantinhos, tanto da peça quanto do forro. E aí, nós temos aquela abertura. O que eu faço? Eu coloco as pontinhas pra dentro, vou na máquina e passo uma costurinha. E aí, a peça está finalizada. Estojinho. Ficou dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Beijinhos!